O aviso de despejo ainda estava colado na minha porta quando encontrei a carta do advogado presa embaixo dele. Engraçado como a vida dá voltas. Um pedaço de papel ameaçando me jogar na rua, outro prometendo mudar tudo. Meu nome é Max Aaron, tenho 32 anos, e até 3 meses atrás, achava que tinha tudo resolvido. Casado com Julia, o tipo de mulher que deixava outros homens com ciúmes só de entrar na sala. Uma casa no subúrbio com garagem para 2 carros. Até um Golden Retriever chamado Murphy que realmente atendia quando eu o chamava. Aí cheguei mais cedo do meu trabalho na construção civil numa terça-feira e encontrei minha esposa gritando o nome do meu melhor amigo, Eric, no nosso quarto. Não era exatamente a recepção que eu tinha planejado. Os papéis do divórcio chegaram 2 semanas depois. Julia ficou com a casa, metade das minhas economias e, de alguma forma, convenceu o juiz de que Murphy estaria melhor num ambiente estável. Eric ficou com a minha esposa. Consegui um apartamento-estúdio com cheiro de cigarro dos antigos inquilinos e um lugar privilegiado para assistir minha vida inteira ser redistribuída para pessoas que me apunhalaram pelas costas. Mas esta carta era diferente. Prezado Sr. Harland, dizia em uma fonte formal, típica de escritório de advocacia. Por meio desta, o senhor é notificado de que é o único beneficiário do espólio de Victor Harland falecido. Favor entrar em contato com nosso escritório o mais breve possível para discutirmos a herança. Victor Harland. O nome soava familiar, como um eco da infância. Irmão do meu pai, talvez a ovelha negra da família que desapareceu quando eu ainda estava no ensino fundamental. Eu me lembrava dos sussurros em reuniões familiares. Os adultos mudando de assunto quando nós, crianças, ficávamos muito curiosos sobre o tio Victor. O escritório de advocacia ficava no centro da cidade, ocupando 3 andares de uma torre de vidro que fazia minhas botas de trabalho parecerem deslocadas no piso de mármore do saguão. A recepcionista, uma mulher na casa dos 50 com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, me olhou de cima a baixo antes de me liberar para falar com o Sr. Patterson, o advogado do espólio. Patterson era exatamente o que se esperava de um advogado que lidava com heranças misteriosas, magro, de olhar penetrante, com um terno tão caro que custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Ele me fez um gesto para que me sentasse em uma poltrona de couro que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Sr. Arlon, começou ele, deslizando uma pasta grossa sobre sua mesa de mogno. Serei direto. Seu tio Victor lhe deixou toda a sua herança. Só os ativos líquidos somam 127 milhões de dólares. Eu ri. Dei uma gargalhada de verdade, naquele escritório chique, com suas pinturas a óleo e pesos de papel de cristal, vocês estão enganados. Sou um operário da construção civil do Queens. Dirijo uma caminhonete de 10 anos e janto cereal. Patterson nem sequer esboçou um sorriso. Victor Harland era o irmão mais velho do seu pai. Ele fez fortuna com desenvolvimento imobiliário e investimentos privados. Nunca se casou, não teve filhos e aparentemente mantinha um controle muito próximo sobre os membros da família. Ele tirou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão com cuidado. Deixou isso para você pessoalmente. Minha mão tremia enquanto eu o abria. Dentro havia uma única folha de papel timbrado caro e uma pequena chave. Max, começava a carta, tenho observado sua vida à distância e sei o que aconteceu com Julie e Eric. Sei sobre o divórcio, a casa, tudo. O que você não sabe é que Eric Cross é meu filho biológico. As palavras me atingiram como uma marreta no peito. Eric era filho de Victor, meu primo. Eu o dei para adoção quando ele nasceu, continuava a carta. O maior erro da minha vida. Tentei me reconectar com ele há 5 anos, contei quem eu era, ofereci tudo a ele. Ele riu e ele olhou para mim. Disse que não precisava de nada de um velho que nunca tinha visto. Disse que tinha seus próprios planos para ficar rico e que eles envolviam sua esposa. O quarto começou a girar. Eric sabia. Ele sabia que era meu primo quando começou a dormir com Julia. Isso não foi apenas traição. Foi uma destruição calculada e deliberada da minha vida pela minha própria família. A chave abre um depósito no centro da cidade. O endereço está no verso desta carta. Lá dentro, você encontrará tudo o que precisa saber sobre os verdadeiros negócios de Eric e o envolvimento de Julia. Considere isso meu pedido de desculpas pelo filho que não consegui criar direito e sua chance de consertar as coisas. Patterson pigarreou. Há condições para a herança. Nada ilegal, entende? Mas Victor foi muito específico sobre certos requisitos que devem ser cumpridos antes que os fundos sejam totalmente liberados. Que tipo de requisitos? Os detalhes completos estão no depósito. Mas posso lhe dizer o seguinte: Victor acreditava muito na justiça.
Ele passou os últimos 2 anos de sua vida documentando cada mentira, cada esquema, cada traição que levou à sua situação atual. Ele quer que você use isso. Informação. Saí daquele escritório em poucos dias. A chave queimava no meu bolso. 127 milhões de dólares. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Mas não era isso que fazia minhas mãos tremerem enquanto eu dirigia pela cidade até o depósito. Era a certeza de que Eric, meu melhor amigo desde o ensino médio, meu padrinho de casamento, o cara em quem eu confiava minha vida, sabia que éramos família o tempo todo enquanto planejava me destruir. O depósito era maior que meu apartamento. Armários de arquivo revestiam as paredes e uma grande mesa ficava no centro com um computador e vários monitores. Vitor tinha sido minucioso. Registros financeiros, fotografias, gravações de conversas telefônicas, impressões de e-mails. Era como o sonho molhado de um detetive particular. Passei 4 horas examinando tudo, e quando terminei, entendi exatamente que tipo de homem meu primo realmente era. Eric Cross não era apenas um amigo infiel. Ele era um golpista, um farsante e aparentemente estava usando Julia para obter acesso a informações sobre os próximos contratos da minha construtora. O plano era elegante em sua essência. Simplicidade. Eric seduziria minha esposa, a faria pedir o divórcio e ficaria com metade dos meus bens, usando suas conexões no departamento de planejamento urbano onde ela trabalhava para obter informações privilegiadas sobre projetos de desenvolvimento futuros. Julia provavelmente pensou que estava apenas ganhando um marido mais rico. Ela não fazia ideia de que estava sendo usada como espiã corporativa. Mas Vitor havia documentado tudo. Transferências bancárias, conversas gravadas, até mesmo fotos de Eric se reunindo com concorrentes e entregando documentos confidenciais que só poderiam ter vindo do escritório de Julia. O último arquivo na mesa estava etiquetado como o plano. Dentro dele havia uma estratégia detalhada para expor tudo, destruir a reputação de ambos e garantir que perdessem tudo que haviam me roubado. Era minucioso, legal e absolutamente devastador. No final do arquivo havia um bilhete escrito à mão. Max, eles tiraram tudo de você porque pensaram que você era impotente. Mostre a eles o que é poder de verdade. Me orgulhe, tio Vitor. Recostei-me na cadeira da escrivaninha, cercado por evidências da traição mais elaborada que eu poderia imaginar, e pela primeira vez em 3 meses, sorri. Julie e Eric pensaram que eles ganharam. Pensaram que tinham destruído o patético operário da construção civil e saído com tudo o que importava. Não faziam ideia de que o jogo estava apenas começando. A primeira coisa que fiz foi me mudar daquele apartamento-estúdio infestado de baratas. A herança de Vitor incluía uma cobertura no centro da cidade. Aparentemente ele era dono do prédio inteiro, 42º andar, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade e uma cozinha maior que a da minha antiga casa. O contraste não me passou despercebido. 3 meses atrás eu comia miojo e me perguntava como pagaria o aluguel. Agora, eu vivia como um rei, mas ainda não estava pronto para revelar minha nova situação. O plano de Vitor exigia paciência, timing preciso e principalmente o elemento surpresa. Julia e Eric precisavam acreditar que eu ainda era o homem destruído e derrotado que eles haviam deixado para trás. Então continuei dirigindo minha velha caminhonete e usando minhas roupas de trabalho, mas agora eu tinha recursos que eles nem imaginavam. A primeira coisa que fiz foi contratar uma detetive particular, não um detetive de divórcios qualquer, mas uma ex-agente do FBI chamada Sarah Shane, especializada em crimes financeiros. A documentação de Vitor era precisa, e eu não tinha motivos para duvidar. Eric e Julia estavam prestes a enfrentar acusações federais por uso de informação privilegiada e espionagem corporativa. Isso é um trabalho impressionante, disse Sarah, revisando os arquivos de Vitor no meu novo escritório na cobertura. Seu tio era metódico. Veja só. Ele tem gravações de Eric discutindo contratos específicos da prefeitura 3 dias antes de serem anunciados publicamente. E aqui está Julia acessando arquivos confidenciais no computador do trabalho às 23 horas de um domingo. Quanto tempo até podermos prosseguir com isso? Depende do tipo de justiça que você busca. Poderíamos entregar isso ao FBI amanhã e ambos seriam presos em uma semana. Mas se você quer destruí-las da mesma forma que eles destruíram você, reputação, finanças, posição social, isso exige uma abordagem mais sutil. Pensei a respeito. A prisão seria satisfatória, mas também acabaria rápido demais. Eles cumpririam suas penas e sairiam, talvez até escrevessem livros sobre suas experiências. O plano de Vitor era mais abrangente.
Ele queria que eles perdessem tudo lentamente, publicamente, da mesma forma que haviam destruído minha vida, pedaço por pedaço. O que você tinha em mente? Sarah sorriu. Não era uma expressão agradável. Sua ex-esposa trabalha no departamento de planejamento urbano, certo? Um cargo muito público. Muita visibilidade na comunidade. Eric administra aquela oficina mecânica. Depende da reputação dele de negócios honestos. E se essa reputação começasse a ruir? Nas 2 semanas seguintes, aprendi mais sobre guerra psicológica do que jamais quis saber. A chave, segundo Sarah, era fazê-lo se autodestruir, plantar as sementes certas da dúvida, aplicar pressão nos lugares certos, e as pessoas se voltariam umas contra as outras mais rápido do que você imagina. Começamos devagar. Dicas anônimas para os clientes de Eric sobre irregularidades em suas práticas de cobrança. Nada específico o suficiente para ser rastreado até nós, apenas o suficiente para fazer as pessoas começarem a fazer perguntas. Alguns telefonemas para os colegas de trabalho de Julia mencionando preocupações sobre o acesso dela ao computador tarde da noite. Novamente, nada que pudesse ser feito, apenas o suficiente para plantar sementes de suspeita. A beleza da documentação de Victor era que não precisávamos inventar nada. Cada denúncia anônima era respaldada por provas sólidas. Estávamos apenas ajudando as pessoas a descobrir a verdade. Também comecei a segui-los, aprendendo suas rotinas. Julia havia se mudado para a casa de Eric, tecnicamente minha antiga casa, já que ela a havia herdado no divórcio. Eles a redecoraram, é claro. Móveis novos, pintura nova, até uma caixa de correio nova, tentando apagar todos os vestígios da vida que ela compartilhara comigo. Eric expandiu sua oficina mecânica, usando o dinheiro que agora eu sabia que vinha da venda de informações sobre as propostas da minha construtora para nossos concorrentes. Ele comprou equipamentos novos, contratou mais mecânicos e até começou a anunciar no rádio local. Sucesso construído sobre a traição do homem que mais confiava nele. Observá-los juntos foi esclarecedor. Eles não eram felizes. Eles faziam um belo show em público, de mãos dadas em restaurantes, postando fotos fofas de casal nas redes sociais. Mas eu conseguia ver as rachaduras. Julia era exigente de maneiras para as quais Eric não estava preparado. Ela havia se acostumado a um certo estilo de vida durante nosso casamento, e a oficina mecânica do Eric, apesar da renda legítima, não conseguia sustentar seus hábitos de consumo. Mais importante, eles estavam paranoicos. Talvez fosse culpa, ou talvez fossem mais espertos do que eu imaginava, mas viviam constantemente olhando por cima do ombro. Julia havia trocado as senhas do computador no trabalho. Eric havia instalado um sistema de segurança na oficina. Agiam como pessoas que sabiam que tinham inimigos. E estavam certos. A primeira grande rachadura no relacionamento deles surgiu 3 semanas após o início da minha vigilância. Eu estava sentado na minha caminhonete em frente à oficina do Eric quando vi Julia sair furiosa, gritando com ele no estacionamento. Não consegui ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era clara. Problemas financeiros. Foi aí que eu soube que era a hora de intensificar as coisas. Sarah havia preparado o que chamava de segunda fase do plano de Victor. Se a primeira fase era plantar sementes de dúvida, a segunda era aplicar pressão direta. Tínhamos provas da fraude de Eric que remontava a 2 anos. Tínhamos documentação do acesso não autorizado de Julia a documentos confidenciais de planejamento urbano. Tínhamos gravações de conversas deles planejando usar informações privilegiadas para obter lucro pessoal. Mas em vez de entregá-las às autoridades, usaríamos isso como forma de pressão. A beleza da chantagem, e sim, eu entendia que era isso que estávamos fazendo, é que ela força as pessoas a tomarem decisões cada vez mais desesperadas. Pressione alguém o suficiente e essa pessoa acabará revidando de maneiras que a destruirão. Passei aquela noite no antigo escritório de Victor lendo seus diários pessoais. Meu tio era um homem paciente, mas também implacável quando necessário. Uma anotação datada de apenas 6 meses antes de sua morte expunha claramente sua filosofia. Max ainda não sabe, mas está prestes a aprender a lição mais importante de sua vida. O mundo se divide em 2 tipos de pessoas, aquelas que pegam o que querem e aquelas que deixam que lhes tirem o que querem. Eric e Julia são aproveitadores. Eles viram algo que queriam e pegaram. Consequências à parte, Max sempre foi generoso, confiante e altruísta ao extremo. Mas todo homem tem um limite. Quando Max alcançar a sua vez, quero que ele tenha as ferramentas necessárias para recuperar tudo o que lhe foi roubado e muito mais. Fechei o diário e olhei para as luzes da cidade lá embaixo. Amanhã, Julie e Eric descobririam que o homem destruído e derrotado que eles haviam traído tinha ido embora para sempre.
Em seu lugar, estava alguém com recursos ilimitados, conhecimento detalhado de seus crimes e absolutamente nada a perder. A guerra estava prestes a começar de verdade. Decidi começar com Eric. Homens como ele, arrogantes, agressivos, acostumados a intimidar os outros. Eles reagem de forma previsível quando o mundo deles começa a desmoronar. Se forem pressionados o suficiente, eles reagem violentamente, geralmente de maneiras que pioram tudo para eles mesmos. A oficina mecânica estava movimentada quando entrei na manhã de terça-feira, ainda vestindo minhas roupas de construção e dirigindo minha caminhonete velha. Para quem estivesse olhando, eu era apenas Max Aaron, o ex-marido patético que não tinha dinheiro para levar seu carro para consertar em um lugar melhor. Eric estava nos fundos da oficina, trabalhando no motor de uma BMW. Ele estava bem vestido, melhor do que deveria estar. Roupas novas, relógio caro. Aquele tipo de arrogância confiante que vem de achar que se safou de alguma coisa. Ora, disse ele, endireitando-se ao me ver. Olha só quem apareceu. Max Aaron em carne e osso. Olá, Eric. O caminhão está fazendo um barulho estranho. Pensei que você pudesse dar uma olhada. Ele enxugou as mãos em um pano de oficina, sorrindo como se aquele fosse o melhor momento do seu dia. Claro, amigo. Sempre um prazer ajudar um velho amigo. Mesmo que esse velho amigo não tenha dinheiro para pagar as contas. A crueldade casual em sua voz era exatamente o que eu esperava. Eric sempre fora um valentão, mas o sucesso o tornará pior. Ele se achava intocável agora. Na verdade, eu disse, tirando o envelope pardo do bolso da jaqueta. Eu queria falar com você sobre contas. Mais especificamente, algumas contas que você anda pagando com dinheiro que não é seu. Seu sorriso vacilou. O que isso quer dizer? Abri o envelope e tirei uma fotografia. Eric reunido com Tony Marquette, dono da Marquette Construction, meu maior concorrente. A foto mostra Eric entregando uma pasta de documentos para Tony. A data e hora indicam que a foto foi tirada 3 dias antes de Marquette apresentar uma proposta 2 vezes menor que a nossa no projeto Morrison, por exatamente $2.000. Uma foto interessante, não acha? Isso é você vendendo informações confidenciais sobre as propostas da minha empresa para meus concorrentes. Informações que você só poderia ter obtido graças ao acesso da Júlia aos documentos de planejamento urbano. O rosto de Eric empalideceu, depois ficou vermelho. Seu filho da puta. Você está me seguindo. Eu estou investigando você. Há uma diferença. Peguei outra fotografia. Esta mostrava Eric depositando um cheque no banco no mesmo dia em que se encontrou com Marquette. $5.000. Exatamente o que Tony te pagou por essa informação. Você não pode provar nada. Na verdade, posso sim. Peguei um terceiro documento, um extrato bancário mostrando o depósito com a Marquette Construction listada como a origem. Tony não é muito bom em encobrir seus rastros. Nem você. Eric se aproximou, tentando usar seu tamanho para me intimidar. Tínhamos quase a mesma altura, mas ele sempre teve os ombros mais largos. No ensino médio isso era o suficiente para me fazer recuar em confrontos. Mas eu não estava mais no ensino médio e não era mais o mesmo homem que confiava minha vida a ele. O que você quer? Perguntou ele. Quero que você entenda uma coisa, Eric. Você acha que me destruiu. Acha que tirou tudo que importava e me deixou sem nada. Mas você cometeu um erro crucial. Qual? Você presumiu que eu continuaria destruída. Coloquei as fotografias de volta no envelope e o guardei debaixo do braço. É o seguinte, você vai terminar tudo com a Júlia hoje. Vai dizer a ela que tudo foi um engano, que nunca a amou, que só a estava usando para se vingar de mim. Depois vai fechar esta loja, liquidar seus bens e desaparecer. Eric riu, mas soou forçado. Ou o quê? Ou eu entrego essas provas ao FBI, à Receita Federal e ao órgão regulador estadual. Espionagem corporativa é crime federal, Eric. Assim como sonegação fiscal, da qual aposto que você é culpado, já que provavelmente não declarou aqueles $5.000 da renda da Tônia. Você vai perder a loja, a casa e provavelmente passará os próximos 5 a 10 anos em uma prisão federal. Você está blefando. Peguei meu celular e mostrei a tela para ele. Sarah Shen, ex-investigadora de crimes financeiros do FBI. Tem um número dela na discagem rápida. Quer que eu ligue agora mesmo? Pela primeira vez desde que o conheci, Eric pareceu genuinamente assustado. A arrogância havia sumido, substituída pelo cálculo desesperado de um homem tentando descobrir como se salvar. Seu desgraçado, ele sussurrou. Você realmente acha que pode me ameaçar? Eu não estou te ameaçando, Eric. Estou te dando uma escolha. Escolha o caminho mais fácil ou deixe que eu te destrua da mesma forma que você me destruiu. Lentamente, publicamente e completamente.
Ele então desferiu um soco, um gancho de direita selvagem mirando meu queixo. Mas eu já esperava por isso. Eric sempre foi previsível quando estava com raiva, e eu passei 3 meses pensando neste momento. Desviei do soco e acertei um soco em seu plexo solar, fazendo-se curvar. Enquanto ele ofegava, agarrei-o pela camisa e o joguei contra a bancada. Isso é por ter dormido com a minha esposa, disse baixinho, para que os outros mecânicos não ouvissem. Isso é por achar que eu era fraco demais para revidar. Dei-lhe outro soco, um gancho curto que jogou sua cabeça para trás e abriu seu lábio. Listras vermelhas escorriam pelo seu queixo enquanto ele me encarava em choque. Você tem 24 horas, eu disse, ajeitando meu paletó. Acabe com a Júlia ou eu acabo com você. Saí da oficina sem olhar para trás, deixando Eric ferido e humilhado na frente de seus funcionários. O antigo Max teria se sentido culpado pela violência. O antigo Max teria se preocupado com as consequências, com o que as pessoas pensariam. Mas o antigo Max estava morto. A herança de Victor havia dado origem a alguém mais forte, alguém que entendia que às vezes era preciso machucar as pessoas para que elas ouvissem. Meu telefone tocou enquanto eu dirigia. Sarah Shane, como foi? Ela perguntou. Exatamente como você previu. Ele está assustado, com raiva e provavelmente prestes a tomar uma decisão muito estúpida. Ótimo. A fase 3 estará pronta quando você estiver. O que é a fase 3? Faremos Júlia escolher entre se salvar e salvá-lo. Minha experiência diz que ela escolherá a si mesma todas as vezes. Sorri ao desligar o telefone. Eric sempre me subestimou, me tratou como elo fraco da nossa amizade. Júlia me via como alguém seguro, confiável, entediante, alguém para ser descartado quando uma opção mais interessante surgisse. Ambos estavam prestes a aprender o quão perigoso era subestimar um homem sem nada a perder e com recursos ilimitados para a vingança. A verdadeira guerra estava apenas começando. Eric aguentou 18 horas antes de ceder. Eu estava no meu escritório na cobertura na noite seguinte, revisando os planos de Sarah para a fase 3, quando meu telefone tocou. Era o número de Júlia. Max. Sua voz estava trêmula e incerta. Precisamos conversar. Alô, Júlia? Como está a vida de casada? Não seja idiota. Eric me contou sobre sua visitinha à loja, sobre suas ameaças. Ameaças? Prefiro pensar nelas como promessas. Houve uma longa pausa. O que você quer? Quero ver vocês dois. Hoje à noite tem uma cafeteria na quinta rua chamada Brennan's. Encontre-me lá em 1 hora. Max, se você acha que pode nos intimidar em 1 hora, Júlia, não se atrase. Desliguei antes que ela pudesse responder. Sarah escolheu o Brennan especificamente por ser público o suficiente para que se sentissem seguros, mas com mesas reservadas onde pudéssemos conversar em particular. Mais importante, ela já havia posicionado equipamentos de gravação por toda a cafeteria. Tudo o que fosse dito esta noite seria documentado. Eles chegaram juntos, mas a linguagem corporal contava toda a história. Júlia entrou primeiro, seus saltos de grife clicando no piso de madeira, sua postura rígida com uma raiva mal controlada. Eric a seguiu um passo atrás, um curativo cobrindo seu lábio rachado e seus olhos constantemente examinando o ambiente como se esperasse uma emboscada. Eles pareciam o que eram, criminosos que sabiam que tinham sido pegos. Eu já estava sentado em uma mesa de canto, vestindo um terno que custava mais do que Eric ganhava em um mês. Foi uma escolha calculada. Eles esperavam ver Max, derrotado e abatido, com suas roupas de construção. Em vez disso, encontraram alguém com a aparência de quem pertencia às salas de reuniões e clubes de campo. Você está diferente, disse Júlia, sentando-se na mesa à minha frente. Sua voz era cuidadosamente neutra, mas eu podia ver a confusão em seus olhos. Este não era o homem de quem ela havia se divorciado. Dinheiro tem o poder de mudar as pessoas, respondi. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Eric permaneceu de pé, tentando se impor sobre a mesa. Vamos parar com essa besteira, Max. Do que se trata isso, afinal? Sente-se, Eric. Você está causando um escândalo. Ele olhou ao redor do café, percebeu os outros clientes encarando e, relutantemente, sentou-se ao lado de Júlia. O lábio rachado fazia parecer um bandido qualquer, o que não estava longe da verdade. Vou simplificar, comecei, pegando um tablet e colocando-o sobre a mesa. Há 3 meses, você destruiu minha vida. Levou minha esposa, minha casa, meus negócios, até meu cachorro. Você me deixou apenas com dívidas e humilhação. Júlia começou. Eu não terminei. O tom firme da minha voz a fez estremecer. O que você não sabia é que seu namorado aqui é meu primo, o pai biológico de Eric, Victor Aaron, que morreu há 6 semanas e me deixou toda a sua fortuna. 127 milhões de dólares, para ser exata.
O sangue sumiu do rosto de ambos. A boca de Eric se abriu em espanto. As mãos impecavelmente cuidadas de Júlia começaram a tremer, mas o tio Vitor me deixou mais do que dinheiro. Continuei tocando a tela do tablet. Ele me deixou informações sobre os negócios reais de Eric, sobre o acesso não autorizado de Júlia a documentos confidenciais da prefeitura, sobre a conspiração para fraudar minha construtora usando informações privilegiadas. Virei o tablet para que eles pudessem ver a tela. Extratos bancários, fotografias, conversas gravadas. Uma fração das provas de Vitor, mas o suficiente para deixar meu ponto claro. Isso é impossível, e Júlia sussurrou. Como ele poderia saber? Vitor passou 2 anos documentando seus crimes. Ele sabia que Eric estava usando você para obter informações privilegiadas sobre contratos da prefeitura. Ele sabia que você estava acessando documentos confidenciais de planejamento e compartilhando-os com o Eric. Ele sabia que o Eric estava vendendo essas informações para os meus concorrentes. Eric finalmente se pronunciou. Você não pode provar nada disso. Na verdade, eu posso provar tudo. A questão é o que eu faço com as provas. Recostei-me na cadeira, apreciando o medo em seus olhos. Eu poderia entregar tudo ao FBI amanhã. Espionagem corporativa, uso de informação privilegiada, conspiração para cometer fraude. Vocês enfrentarão acusações federais, provavelmente de 5 a 10 anos para cada um. O que você quer? Perguntou Júlia. Sua voz era quase um sussurro. Quero que você entenda como é perder tudo, da mesma forma que você me fez entender. Toquei no tablet novamente, abrindo uma nova tela. Registros financeiros mostrando a oficina do Eric, a conta poupança da Júlia, os pagamentos da hipoteca. É o seguinte, Eric. Você vai confessar aos seus clientes que cobrou preços abusivos por peças e mão de obra. Você vai reembolsar cada centavo do dinheiro que roubou, o que deve levar a oficina à falência em 1 mês. Isso é uma loucura. Júlia, você vai se demitir do Departamento de Planejamento Urbano. Você vai admitir que acessou documentos confidenciais de forma inadequada e que não se pode mais confiar em você com informações sensíveis. Eu nunca vou, continuei elevando um pouco a voz. Vou liberar todas essas evidências para as autoridades, a mídia e seus empregadores simultaneamente. A escolha é sua. Eric bateu com um punho na mesa, fazendo as xícaras de café saltarem. Seu filho da mãe. Você acha que pode simplesmente voltar para as nossas vidas e destruir tudo o que construímos? Tudo que você construiu foi roubado de mim, respondi calmamente. Estou apenas recuperando. Júlia estava chorando agora, o rímel escorrendo pelo rosto. Max, por favor, podemos dar um jeito. Podemos te pagar de volta. Consertar isso. Consertar. Eu ri, e o som foi tão estridente que fez outros clientes olharem na nossa direção. Você quer consertar isso? Você destruiu meu casamento, meu negócio, minha reputação. Você pegou tudo que me importava e jogou fora como lixo. E agora quer dar um jeito. Nunca imaginamos que chegaria a esse ponto. Ela soluçou. Simplesmente aconteceu. Nos apaixonamos e você se apaixonou pelo dinheiro que o Eric estava ganhando me traindo. Não finja que isso foi um grande romance. Você é uma interesseira, Júlia, e o Eric é um vigarista. Vocês se merecem. Eric começou a se levantar novamente, o rosto vermelho de raiva. Não vou ficar aqui sentado ouvindo isso. Vai sim. Peguei meu celular e mostrei a tela para eles. Um botão e essa evidência vai para o FBI, a Receita Federal, o Ministério Público e todos os principais veículos de comunicação da cidade. A escolha é sua. A vontade de lutar sumiu dele como o ar de um pneu furado. Ele se deixou cair de volta na cadeira, parecendo mais velho do que seus 32 anos. Quanto tempo temos? Júlia perguntou. 72 horas. Eric confessa aos clientes e começa a fazer os reembolsos. Júlia entrega sua carta de demissão. Os dois pedem desculpas publicamente por suas ações. E se fizermos isso, vocês vão destruir as provas. Eu sorri, e não era uma expressão agradável. Eu não disse isso. Eu disse que não entregaria às autoridades imediatamente. Mas essa evidência existe para sempre, assim como a minha memória do que você fez comigo. Me desafie de novo, e eu terminarei o que comecei. Eles saíram do café em silêncio, de mãos dadas como sobreviventes de um desastre natural, o que de certa forma eles eram. O furacão Max acabará de devastar suas vidas, e a reconstrução levaria anos. Fiquei sentada na mesa por mais 1 hora, observando os outros clientes seguindo suas vidas normalmente. Casais felizes compartilhando sobremesa. Amigos rindo enquanto tomavam café. Estudantes estudando para as provas. Pessoas normais vivendo vidas normais, alheias ao fato de que a 1 metro de distância,
Um homem acabará de destruir 2 pessoas que se achavam intocáveis. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Sarah. Fase 4. Pronta quando você estiver. Digitei de volta. O que é a fase 4? Nós garantimos que eles nunca mais possam machucar ninguém da mesma forma que machucaram você permanentemente. Terminei meu café e saí para o ar da noite. A cidade parecia diferente agora, mais iluminada, cheia de possibilidades em vez de ameaças. Pela primeira vez em meses, senti que estava exatamente onde deveria estar. Julia e Eric pensaram que aquela noite seria o fim do castigo deles. Eles não faziam ideia de que era apenas o começo. 3 dias depois, a oficina mecânica de Eric estava um caos. Eu estava sentado na minha caminhonete do outro lado da rua, observando clientes furiosos entrando e saindo do prédio. A notícia se espalhou rapidamente após a confissão de Eric, uma declaração cuidadosamente elaborada admitindo irregularidades na cobrança e prometendo reembolsos integrais. O que ele não havia previsto era quantas pessoas exigiriam pagamento imediato ou a rapidez com que sua seguradora o dispensaria assim que soubesse das possíveis alegações de fraude. Sarah estava certa sobre a fase 4. Não bastava fazê-los confessar. Tínhamos que garantir que as consequências fossem permanentes e públicas. A reputação de Eric na indústria automotiva estava acabada. Ninguém confiaria em um mecânico que admitisse ter cobrado a mais dos clientes, independentemente dos motivos para confessar. A queda de Julia tinha sido ainda mais espetacular. A demissão dela do Departamento de Planejamento Urbano virou notícia local, com repórteres especulando sobre violações éticas e acesso não autorizado a documentos confidenciais. Seus novos pedidos de emprego estavam sendo rejeitados antes mesmo de ela conseguir uma entrevista. A notícia se espalhou rapidamente nos círculos do governo municipal, mas eu ainda não estava satisfeito. O plano de Victor tinha uma fase final, e era a mais importante. Naquela noite convidei os dois para jantar. O restaurante era o Shauron, o lugar mais caro da cidade, o tipo de estabelecimento onde Julia sempre quis comemorar aniversários, mas que eu nunca consegui frequentar com o salário de operário da construção civil. A ironia não me passou despercebida. Eles chegaram parecendo pessoas diferentes. Eric usava um terno barato que não lhe caía bem, sua confiança substituída pelos ombros curvados de um homem que sabia que estava derrotado. Julia havia trocado suas roupas de grife por um vestido preto simples, e a maquiagem não conseguia esconder as rugas de expressão ao redor dos olhos. Eu estava esperando em uma mesa de canto, usando um smoking feito sob medida e bebendo um vinho que custava mais do que eles tinham faturado no último mês juntos. Obrigado por virem, eu disse enquanto eles se sentavam. Achei que era a hora de termos uma conversa séria sobre o futuro. Que futuro? Perguntou Eric amargamente. Você destruiu tudo o que tínhamos. Eu destruí tudo que você roubou, corrigi. Há uma diferença. O garçom apareceu e eu pedi para todos nós os itens mais caros do cardápio. Julia começou a protestar, mas eu a interrompi. Não se preocupe com o preço. Eu pago. Considere isso um jantar de despedida. Despedida? A voz de Julia era quase inaudível. Coloquei a mão no bolso do meu paletó e tirei 2 envelopes. Eric, aqui está um cheque administrativo de $50.000 e uma passagem de ônibus para Seattle. Há um emprego esperando por você em uma oficina mecânica de um amigo meu. Cargo de nível básico, salário mínimo, mas é um trabalho honesto. Eric olhou para o envelope como se ele fosse explodir. Por quê? Porque apesar de tudo que você fez, você ainda é da família. Victor pode ter desistido de você, mas eu não vou. Esta é a sua chance de recomeçar. Construir algo legítimo. Virei-me para Julia e entreguei-lhe o segundo envelope. Contém um cheque de $25.000, informações sobre uma vaga de emprego em uma empresa de consultoria ambiental em Portland. Eles não sabem da sua situação aqui. É um novo começo. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Não entendo. Depois de tudo o que fizemos com você, por que nos ajudaria? Porque eu não sou você, respondi simplesmente. Eu não destruo pessoas pelo prazer de vê-las sofrer. Eu queria justiça, não vingança. Há uma diferença. Eric lia a descrição do trabalho, sua expressão mudando de suspeita para algo que talvez fosse esperança. Isso é legítimo. Sem condições. Uma condição, eu disse. Vocês dois desaparecem esta noite. Aproveitem essas oportunidades e nunca mais voltem a esta cidade. Nunca me contatem. Nunca tentem voltar às suas vidas antigas. Nunca tentem causar problemas para ninguém aqui. Em troca, eu garanto que a investigação federal sobre suas atividades desapareça discretamente. Investigação federal. Julia empalideceu. Você achou que eu estava blefando sobre o FBI?
Eles estão construindo um caso há 2 semanas. A única razão pela qual vocês não estão algemados agora é porque eu pedi que esperassem. Mas essa proteção termina à meia-noite de hoje. A comida chegou, mas nenhum de nós a tocou. Eric encarava a conta como se não pudesse acreditar que era real. Julia chorava novamente, mas silenciosamente desta vez. Por quê? Ela perguntou. Depois de tudo que fizemos vocês passarem, por que nos dar uma saída? Pensei nos diários de Victor, em seus arrependimentos pelo filho que havia abandonado, no homem em que se transformará em sua busca por riqueza e poder, na escolha entre justiça e vingança, entre cura e raiva perpétua. Porque continuar com raiva de você me transformaria em alguém que eu não quero ser, disse finalmente. Você me machucou, me traiu, tentou me destruir, mas eu sobrevivi. Estou mais forte agora, mais rico, mais bem-sucedido do que jamais sonhei ser possível. Manter vocês por perto como alvos da minha vingança só me impediria de construir algo melhor. Eric dobrou os papéis e os guardou no bolso. O emprego em Seattle. É real? É real, meu amigo Tom tem 3 lojas lá. Trabalhe duro, prove seu valor e você poderá gerenciar uma delas em 1 ano. É mais do que você merece, mas é o que você precisa. Julia lia a proposta de emprego em meio às lágrimas. Consultoria ambiental. Sempre quis fazer algo que importasse. Agora você pode ajudar a limpar o meio ambiente em vez de contribuir para sua corrupção. Eles saíram do restaurante separadamente. Eric foi para o apartamento arrumar as malas. Julia voltou para a casa que um dia fora minha para pegar suas coisas. Eu estava sentado sozinho à mesa, terminando o vinho caro e pensando nas reviravoltas que a vida podia tomar. 6 meses atrás eu era um simples operário da construção civil com uma esposa infiel e um melhor amigo desleal. Esta noite eu era um milionário que acabará de dar uma segunda chance aos seus inimigos. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Sarah.